Pra mim é muito difícil, cara, porque assim, você é um estudioso, você é o cara que foi pra lá e você tava me contando aqui que tava indo pra lá quando começam os ataques e acaba não conseguindo chegar em Israel, não é? Eu tava voando de quinta pra sexta, e aí eu tava no Wi-Fi do avião, e faltava 4, 5 horas pra aterrissar na Europa, pra pegar o voo de conexão, Aham. começa a tocar o celular, apitar, 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 Isso é um apitar, eu desespero. começo a ver tudo que tá acontecendo, e aí eu recebo a mensagem, espaço aéreo de Israel foi fechado, porque eles estavam esperando a retaliação, e obviamente aí eu aterrissei, E ficou lá. fui para um hotel, fiquei esperando até segunda, terça eu voltei para São Paulo. É que, então, aí você como esse cara que tá sempre ali tá vivendo isso, você vive isso, você estuda isso, essa é o que você faz. Você tem informações e percepções que, putz, cara, chegam pra gente aqui de um Não, eu jeito entendo isso. completamente Eu diferente e talvez enviesado, acho que na verdade chega de fato enviesado, e eu tenho dificuldade em afirmar muita coisa sobre esse conflito especificamente, sabe? Porque ele entra num campo político aqui que é de interesse de quem está disseminando informações, tanto de um lado quanto do outro, que a opinião fique. É difícil, de fato, entender o que está acontecendo, o que é fato, o que é verdade lá. Por exemplo, quando teve, logo depois lá do primeiro ataque do Hamas, que, Israel bombardeou um hospital. Aí vem a informação, não, quem bombardeou o hospital foi o Hamas. Aí depois, não, quem bombardeou foi Israel. Aí tu fica, tu vai pesquisar isso e tu tem dificuldade de entender o que é verdade mesmo no fim das contas, né? E, pra mim é assustador, em primeiro lugar, porque quando você não tem acesso à informação do que realmente está acontecendo, porque há uma manipulação na forma como essa informação chega, como é que eu vou saber o que está acontecendo de verdade para que eu possa formar uma opinião isenta, no fim das contas? Então, não tem informação livre saindo de Gaza, onde tem o Hamas controlando, porque o Hamas é uma ditadura e não tem liberdade de imprensa. Ponto. Eu acho que você pode ser contra Israel ou crítico de Israel, mas a imprensa de Israel é livre. Tem imprensa anti-Israel dentro de Israel. Tem que ler ela também. Tem a Al Jazeera dentro de Israel, apesar do Qatar não ter relação com Israel. Agora eu não sei porque eles fecharam por um tempo. Mas assim, eu acho que você acreditar, uma pessoa pegar e acreditar no que o Hamas fala, e o Ministério da Saúde de Gaza é o Hamas, é a mesma coisa que você acreditar no que o governo de Cuba fala sobre a pobreza em Cuba. Qual é o compromisso e os pesos e contrapesos que eles têm para falar a verdade? Tem alguém verificando eles? Não. Eles vão falar o que eles querem falar, que vai sustentar e corroborar com a narrativa deles e com o objetivo deles. E se tiver alguma coisa que vai contra, eles vão ir contra. E acabou. Então é muito conveniente para o Hamas falar que Israel atacou o hospital Ali no começo da guerra e falar morreram 500 pessoas, 500. E aí no dia seguinte você tem lá câmeras filmando, tem um buraco no chão, no estacionamento, o hospital está inteiro, e aí por acaso tinha uma câmera filmando, mostrando um míssil da Jihad Islâmica saindo desgovernado e caindo lá. Mas eles falam que o hospital foi atacado. Isso é muito comum entre o Hamas e a Jihad Islâmica em Israel há muito tempo. Não é a primeira vez. E é óbvio que aqueles que são contra Israel vão usar isso, mesmo sabendo que isso é falso. Porque dá like, porque ajuda. Fica retroalimentando o ódio, fica retroalimentando, olha como Israel é malvado. De novo, ninguém gosta de guerra, Igor. Eu não gosto de guerra, ninguém gosta de guerra. Quem dera a gente não precisasse gastar bilhões de dólares em guerras no mundo inteiro e a gente pudesse fazer só investimento em educação, cura do câncer ou qualquer outro investimento que pudesse levar a humanidade num lugar melhor. Mas ela está aí. E a gente precisa lidar com isso por causa das decisões de outras pessoas. Só que a gente é obrigado a contextualizar. Não,
quem escolhe no Brasil, e aí eu estava falando de sionismo, né, que as pessoas mudaram totalmente o que significa a palavra. Quem no Brasil diz que é a favor da democracia, que é a favor dos direitos humanos, que é a favor do direito das minorias, que se identifica com a comunidade LGBT, com os direitos da comunidade LGBT, com eleições livres, com imprensa livre, com pesos e contrapesos, com direitos humanos, e simplesmente ignora o fato de que Israel faz tudo isso, e de que o Hamas não faz nada disso, e de que o regime iraniano não faz nada disso, inclusive eles matam as pessoas que aqui esses partidos, essas pessoas dizem defender, e eles ignoram isso, só pelo fato de Israel ser um país, um Estado judeu, que eles discordam porque eles são a favor dos palestinos, e tá tudo bem você discordar de políticas de Israel e você ser a favor dos palestinos, mas daí para você apoiar o Hamas ou o regime iraniano, é uma inversão total dos seus valores. Você não é fiel, quem faz isso não é fiel aos seus próprios valores. Você está colocando a sua ignorância ou a sua ideologia na frente dos seus valores. Isso significa que você não é real, que você está sendo falso com os seus eleitores e com você mesmo. Entendi. Esse é o problema da política no mundo. E isso é um exemplo clássico de polarização política, onde as pessoas ficam cegas, completamente cegas.